Minha amiga, meu amigo, nós estamos iniciando o programa de número 4. Antes, temos que falar do 3, de João Batista Galhardo, delegado do cartório de número 1, cartório imobiliário da cidade de Araraquara. Tradicional, eficiente, mas queremos falar da família do Dr. João Galhardo. Que família maravilhosa! Uma família jurídica. Nós temos desembargadora, nós temos juiz de direito, nós temos advogadas, nós temos subdelegada do cartório e nós temos também um delegado de cartório da capital. Uma família que emoldurou Araraquara na última semana. Foi um programa maravilhoso. Muito obrigado e nós temos que agradecer a essas pessoas que têm construído a nossa querida Morada do Sol. É como o Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, que por muitos anos ficou na Rádio Cultura como diretor artístico, mandou um e-mail carinhoso dizendo que agora os araraquarenses vão conhecer um pouco mais da história da sua gente. É isso, Toninho. Muito obrigado. E muito obrigado a todos que nos encontram nas ruas, em todos os lugares e vêm falar exatamente do programa, da pertinência desse programa, quando nós estamos falando sobre aqueles que são protagonistas da nossa história. Araraquara, uma cidade que cresce, mas não se esquece de justamente somar afetividade de todas as pessoas. Nós queremos também falar de um destaque médico. Dr. Carlos Fernando Camargo falou sobre a fixação do testículo no abdômen. Uma coisa terrível que, se deixar com o tempo, pode até esbarrar num câncer. Foi muito boa a participação desse médico extraordinário de Araraquara. Os vereadores, o presidente Boi e o Dr. Lapena falaram sobre a infância deles, as brincadeiras da infância. Enfim, o programa de número 3, capitaneado pelo Dr. João Batista Galhardo, foi um sucesso extraordinário. Abertura do número 4. Minha amiga, meu amigo, que alegria, mas que alegria muito grande. Nós estamos hoje recebendo essa figura notável, esse grande artista que fala pelas mãos que personificam um coração sensível e uma mente sintonizada com o espírito daquilo que ele pretende retratar, que ele pretende mixar as tintas e colocá-las numa tela, então virgem, e depois com tanto sucesso em todos os recantos desse mundo. Quantos diplomas, quantas medalhas, França, Suíça, enfim, o internacional Ernesto Lia, ele está aqui em nosso estúdio para falar sobre o programa de número 4, que é feito em sua homenagem, mas na verdade nós todos estamos sendo homenageados com a sua presença, Ernesto. E eu gostaria logo de início... isso eu vou deixar para daqui a pouco, porque é muito sério. É muito sério. E como eu tenho que chamar os meus queridos, os apoiadores culturais, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o Ernesto também preocupado. O que é que o Polese vai falar de tão sério? Mas é muito sério mesmo. O doutor Lineu Biasotti, ele vai falar sobre o medo da doença. E o medo da doença acaba gerando também uma doença. O prefeito Marcelo Barbieri, ele está convivendo com um cismar que nunca foi tão contundente como tem sido nos últimos tempos. E ele vai responder. O vereador Édio Lopes, ele fala sobre o tempo de criança. Então, dentro de um minuto, eu vou dizer, Ernesto Lia, o que representa a sua presença aqui
e como Araraquara não sabe cuidar dos seus filhos ilustres. Lamentavelmente, hein? Só um minuto e a gente fala sobre isso. Meus amigos, estamos iniciando o programa de número 4 com Ernesto Lia, esse artista plástico internacional. Ernesto, ainda não vou dizer porque Araraquara não cuida bem dos seus filhos ilustres. Daqui a pouco. Eu gostaria de chamar aqui no nosso monitor algumas imagens do próprio homenageado desta noite. São telas maravilhosas. Ernesto, conta para mim, onde que você buscou essa paisagem, onde você se inspirou, como é que foi? É a região. Aqui na região. Essa é Bahia, não? É. Aí foi em Salvador. Essa tela foi premiada em Paris. Falando em Paris, e aquela emoção de você ser homenageado nos grandes salões, você receber abraço, inclusive do Bush, né? Isso já para Estados Unidos, etc. Como que é essa emoção de ver o trabalho sendo premiado de uma maneira assim internacional? De qualquer maneira, a emoção sempre é muito grande. E eu guardo grandes momentos. Inclusive, uma ocasião que eu fui participar do lançamento de um anuário de arte francês que eu participo. E quando... Essa é... O que é essa? É artista? Não é artista? Não, é modelo profissional. Ah, modelo profissional. A mamãe querida, grande mamãe, saudade, né, Ernesto? Muita. Ernesto, você teve uma infância aqui em Araraquara. Como é que foi a sua infância? Olha, entre os amigos, entre a família, foi magnífica. Tanto é que atualmente eu estou vivendo com mais intensidade o meu passado, que foi muito bom. Agora, não tenho muita saudade da minha infância em escola, porque eu também estudei em internato, né? Fiquei pouco tempo em internato, fiquei 2 anos em internato, em Campinas. E voltando para cá, eu voltei muito feliz, achando que determinados problemas eu não iria encontrar. E acabou encontrando. Mas... o Ernesto, falando-se em problema, ainda outro dia, eu não sei aonde que eu li, eu acho que foi até no Imparcial, uma matéria falando que você tem sido maltratado em Araraquara. E falando-se em ser maltratado, eu queria dizer que ainda agora Araraquara voltou a falar do Anésio Argenton, campeão pan-americano, etc. e tal, o mago da bicicleta, uma velocidade extraordinária. Ernesto, Araraquara voltou a falar sobre o Argenton porque ele morreu. E os anos que se passaram sem valorizar toda aquela performance do grande pedalista e também internacional Anésio Argenton. E lembrando do Argenton, eu lembro de você. Eu acho, acompanhando os noticiários, eu acho que Araraquara não tem te tratado muito bem, não. Ou você acha que, de repente, está muito bom? Olha, eu sempre caminhei sozinho na minha profissão, sem bafejo oficial, sem apadrinhamentos, e resolvi ficar. Quando eu me formei em artes plásticas, o meu pai chegou para mim e disse: meu filho, você tem certeza? É aqui que você quer ficar? Eu falei: é. E me decidi a lutar por tudo isso. E você está me fazendo lembrar uma certa pressão que eu sofri um tempo mais ou menos longo do meu conterrâneo Inácio de Loyola Brandão. O Inácio vivia mandando um recado para mim que eu não tinha tido coragem para sair de Araraquara. Ele só me deixou um pouco em paz quando eu respondi para ele que ele não teve coragem para ficar. Então o problema é esse. O que eu espero... Uma questão de postura, né? De postura. O que eu espero é um modo de conduta, é ter postura, amar, respeitar
Isso eu tenho de sobra aqui em Araraquara. Ernesto, eu sei que você tem de sobra a educação, você é de uma elegância extraordinária, mas eu queria perguntar para você, onde estão as telas que você vendeu para o Museu Histórico Voluntários da Pátria de Araraquara? E me contaram que você vendeu, mas não recebeu. Realmente, isto aconteceu. Por livre e espontânea vontade, iniciaram um movimento com os bancos da cidade. Os bancos aprovaram e quando eu recebi a notícia de que tinha saído, ia sair o negócio, eu entreguei em confiança as telas antes de receber. Realmente eu não vi, mas nunca briguei por isso. Só que tem o seguinte, você me pergunta onde elas estão, pode ser que esteja até em porão. Agora, elas não estão sendo mostradas, não estão em alguma vitrine assim, alguma exposição permanente? Falando em exposição permanente, você não tem exposição permanente aqui em Araraquara? Não. No município não tem? Aqui em Araraquara não existe? Não, exposição permanente não tenho. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como é que você, sendo um internacional, laureado, mestre da pintura, das artes plásticas, de repente, eu tenho sentido que alguns nomes que eu tenho certeza honrados e que têm talentos, mas são iniciantes, e esses nomes são colocados na mesma dimensão que um Ernesto Lia. Como é que você se sente sendo equiparado com aqueles iniciantes, com os neófitos do pincel? Veja bem, é uma questão de... Eu não posso ser juiz do mundo, eu não posso analisar... Eu chamaria a pessoa que age de maneira traiçoeira, se valendo de cargos, eu chamaria até de psicopata. Ernesto. Entende? Mas isso, para mim, tanto faz quanto fez. Ernesto Lia, uma perguntinha de leve. Você tem medo de ficar doente? Tenho. Mas não é só você, eu também tenho, todo mundo tem. O doutor Linneu Biasotti, ele vai falar exatamente o que leva esse medo, quer dizer, o que ele acaba motivando no organismo da pessoa. Doutor, por favor. Sabe, acho que no nosso dia a dia no consultório isso aparece com muita frequência. É aquele paciente que nos procura, entendeu? Com dor no peito, com falta de ar, com palpitação, e na verdade ele não está doente, entendeu? Ele está apenas somatizando. E isso é um tema interessante porque é o dia a dia, é o paciente que nos procura, é aquela insegurança, aquele medo de ter doença. Isso é muito frequente no nosso consultório, sabe? Eu penso o seguinte, a gente tem que se conhecer. Nós, todos, o ser humano tem que se conhecer. E se conhecendo, isso vai lhe dar bastante segurança. Se você sabe que você não tem pressão alta, você fica tranquilo. Se você sabe que você tem pressão alta, mas está bem medicado e seguro, e o seu médico lhe passa essa segurança, você fica tranquilo. Agora, o que eu peço para todo mundo é o seguinte, olha, não fica ouvindo o que todo mundo fala, porque de médico e louco, todo mundo tem um pouco. É muito frequente, entendeu? O vizinho ontem mesmo atendeu uma paciente, doutor, porque a minha trabalho, ela é professora, uma colega dela na escola falou, você não está bem, você está vermelha, você não deve estar bem, você pode ter um derrame. Ela chegou desesperada aqui no meu consultório, achando que ia ter um derrame, porque a amiga dela falou que ela estava muito vermelha, entendeu? Que isso podia significar um derrame. Chegou aqui, eu examinei, pressão 12/8, não tinha nada, ela saiu do meu consultório ótima, estava curada, como se eu tivesse feito um milagre. Na verdade, eu não fiz nada, eu apenas tirei a pressão, examinei, fiz um eletro, disse que ela estava muito bem e acabou. Então, o que eu peço a todo mundo é que se conheça como ser humano, como, vamos dizer assim, como organismo.
Saiba se você tem pressão alta, saiba se você tem colesterol alto, saiba se você é diabética, saiba se você está acima do seu peso e procurar se cuidar para isso. Se é hipertensa, tratar, se tem colesterol alto, tratar, se é diabética, tratar, se está acima do peso, cuidar do seu peso e viver bem. O que eu acho importante nas pessoas é ter equilíbrio emocional. Para mim, equilíbrio emocional, estar bem é saúde. Evitar muito estresse, muita ansiedade, porque qualquer profissão gera ansiedade, qualquer profissão gera estresse. E muita gente me procura e fala: doutor, a minha profissão é isso, doutor, a minha profissão é aquilo. Toda profissão tem os seus males e tem os seus espinhos. Nós temos que aprender a conviver e entender com as nossas dificuldades e olhar sempre o lado bom de tudo e não ficar se estressando com tudo que aparece, tudo que se fala, o que a televisão fala, o que o rádio fala, o que o médico fala. Isso é apenas uma orientação, não significa que você tem aquela doença que está se comentando. Se você tem uma história familiar de uma doença, por exemplo, eu tenho na minha família a história de câncer de intestino. E é bastante frequente. Minha mãe faleceu disso, eu tenho um irmão que faleceu disso, câncer de intestino. O que eu faço? Eu me cuido. Eu vou, entendeu? A cada 2 anos faço uma colonoscopia e procuro saber como está. Não tem nada, acabou. Eu estou hiper bem de saúde. Se você tem uma história de infarto, entendeu? Na família, e que seu pai ou seu irmão infartou jovem, o que você faz? Cuida da sua saúde do coração. Se você tem uma história de câncer de mama, que é muito frequente, o que você faz? Cuida da saúde da sua mama, do resto tudo. Mas dá preferência naquela em que a incidência na família é grande. Então é assim que eu vejo. Agora, o que eu acho mais importante é você não estar vivendo em função de uma doença. Você está vivendo em função de ser feliz, de estar curtindo a vida. A vida foi feita para isso, né? Para você ser feliz. Quando você tem uma dúvida, procure seu médico de confiança, tira a sua dúvida e toca a sua vida. Agora, você não pode viver em função de doença, em função que você vai ter um risco de infarto, um risco de derrame, porque senão você não vive a vida. A vida fica, entendeu, extremamente pesada, difícil para carregar. O Dr. Linneu Biasotti acabou matando na mosca, né? É bem por aí. A gente tem que ser saúde, né? Saúde é o que interessa, né, Ernesto? Sim. Agora, ficar com medo de atravessar a rua, porque pode ser atropelado, de repente você vai ser atropelado, porque chega no meio da rua, você para, fica paralisado. Tem que ter saúde. Como que é saúde? Mental, física, caminhar, ter uma boa alimentação balanceada e a mente voltada para o sucesso. Mentalizar só coisa boa, né, Ernesto? Sem dúvida. O Ernesto, você tem sido objeto de notícia, de comentário, através da pena dos críticos de extrema qualidade, por exemplo, da Itália, da França. Você agora há pouco estava falando desse álbum com os maiores artistas plásticos e como é bom ver lá Ernesto Lia. Eu vi esse documento, porque esse é um documento para a história. É história que não tem tempo, né? É atemporal e é bom Araraquara estar lá através do artista Ernesto Lia. Mas um crítico da Itália, depois de discorrer sobre a sua sensibilidade, sobre a sua técnica, sobre essa mixagem de tinta que você sabe fazer e faz muitíssimo bem. Ele diz que a sua pincelada é breve, com efeitos como se estivesse agradecendo a uma criatividade íntima, satisfazendo sua serenidade artística com precisão absoluta na evolução cromática. Ele acabou filosofando a respeito do seu trabalho, de uma maneira também artística. Você seria uma unanimidade aí, em termos de o artista? Não, eu nunca me senti como unanimidade, mesmo porque eu conheço grandes artistas que estão distantes daqui. E convivi e sou amigo de muitos deles. Mas essas críticas internacionais que enchem de satisfação, evidentemente. Não resta dúvida. Agora, eu sou inimigo de deslumbramento. É evidente que eu agradeço a vida que sempre tive de luta, com resultados. Aprendi a tirar proveito até dos maus momentos. Você teve várias fases, né, Ernesto? Tive. A fase que você pintou as faces do Cristo, eu gostaria até de colocar aqui na nossa tela, as várias faces do Cristo, representa que fase sua? Sim, a fase sacra.
Isso é bem antigo, mas o crítico da Itália, de Nápoles, ele comenta dos Cristos atuais, do meu Cristo premiado na Suíça. Ele faz um comentário muito interessante, a respeito até da própria cor que o trabalho recebeu, né? E essas faces do Cristo também têm motivado uma repercussão enorme do seu trabalho. Tem, realmente tem tido. Aqui em Araraquara, há quanto tempo você não faz uma mostra, mas daquela mostra assim... Há muito tempo. De conteúdo, muito, né? muito tempo. Reunindo os talentos das várias fases que o artista viveu, construiu, tempo. Né? A última vez que você foi para a França e foi lá premiado, já faz tempo? Não muito. Não muito? Não. Porque eu sei que recentemente você foi convidado para retornar à França. Sim, eu sempre recebo convite. Mas cada vez que você vai para a França, o município participa de algum... Não, absolutamente. Não? Todas as viagens que eu fiz para todos os lugares, eu nunca fui apadrinhado. Foi tudo feito com muito sacrifício. Isso eu falo. Você faz a sua tela, vende a sua tela, e com esse dinheiro é que você acaba fazendo a logística do próprio trabalho, no sentido de enaltecer a sua cidade. Né? Exatamente. Quer dizer, é uma luta. Você, nessa sua caminhada, pintando, você acabou tendo a oportunidade de retratar Betty Grable. Mas eu não sei se eu vou, de repente, arrombar a porta do seu coração aí, mas a Betty Grable teve uma participação espiritual com você, né? Foi uma interação, assim, muito grande. Teve, continua. Eu continuo recebendo alguma vibração. A história é muito curiosa. E particular, né? Por isso que eu pedi desculpa até de entrar. Não, absolutamente. A Betty Grable foi uma grande artista, foi, né? No que fez, nos papéis que ela representou, ela fez com perfeição. E era linda, né? Muito. O Ernesto, você, quando fala da Betty Grable, você se transforma. Isso é um amor, não é? Olha, pode ser interpretado de muita forma, depende de cada um, né? Mas eu acho até que, eu acredito em algumas coisas a esse respeito, mesmo porque a nossa história começou, eu desde menino, eu tentava contactá-la. E só fui, por ironia, só fui conseguir isso muito tempo depois. Mas você chegou a conversar com ela? Ah, sim, por via telefone. Cartas? Cartas eu tenho um acervo. E conheci bem o marido dela, que era um grande músico, mas o destino não quis favorecer o nosso encontro, que estava próximo a acontecer. E de repente... Eu tenho cartas dela que comprovam. Eu quero estar livre, não em turnê, para te aguardar. Quer dizer, nasceu uma amizade sincera, um afeto dos mais significativos. Deu para senti-la muito bem, a personalidade que era, uma postura impecável. Ernesto, quando você diz que ainda hoje a Betty Grable acaba te influenciando de alguma maneira, essa energia, você sente a energia dela? Sinto, é positiva. É positiva. E como é que você encara essa energia? Seria a energia espiritual? Claro. Sim. Não tem uma outra energia? Sim. Né? E quando você está ao piano, por exemplo, o instrumento ajuda? Ajuda. É uma comunicação. É. Falando em piano, daqui a pouquinho a gente vai botar um piano para você falar sobre as teclas do seu piano, né? Do, ré, mi, fá, sol e com sustenidos, etc. e tal, né? Ernesto, a sua infância foi feliz? Por exemplo, você brincava do quê quando você era criança? De estar no meio de adulto. Gostava disso? Gostava, só queria estar no meio de adulto. Mas você não brincava? Qual era o seu brinquedo, por exemplo? Não tinha brinquedo? Não existia? Nunca fui apaixonado por brinquedo, quer dizer, gostava.
Admirava. Eu estou vendo um pessoalzinho artística aí, artistas, tudo isso daí faz parte da sua movimentação, né? Sim, sim. Prêmio que você ganhou em São Paulo. Certo. Olha, essa pintora italiana, Maria Teresa Stanchina. E aonde que o Bush te deu um abraço muito apertado? No jantar de posse dele. Ah, você foi lá na posse do Bush? Fui convidado, né, no jantar. Foi um dos jantares, entende? Foi até um jantar monumental. Que Ernesto Lia, no Shoreham Hotel. pintor do Brasil de Araraquara. Exatamente. Que bom, hein? Gente, esse é Ernesto Lia. Divulga Araraquara, leva Araraquara por esse mundo afora. E aqui em Araraquara, a sua terra natal, a turma compra tela e não paga. E o pior disso tudo é que coloca as telas no porão, não sei da onde, mas no porão. Eu acho que o município, nobres vereadores, prefeito, o município tem uma dívida com o Ernesto. Se não quiser pagar de novo porque alguém ficou com dinheiro, devolva as telas. Agora, deixar no porão é matar 2 vezes. É um ilícito penal isso daí. É um ilícito penal. Isso não pode ser, não pode continuar aqui na cidade de Araraquara. Os nossos filhos diletos, os grandes, os notáveis artistas, precisam de respeito. Se a gente não puder apoiar, agora, não vamos solapar a vida de ninguém. Comprar como comprou o Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria. 5 telas. 5, Ernesto? 5 ou 6. 5 ou 6. Comprou. Uma premiada. Os bancos deram o dinheiro. Existe uma ata de recebimento desse dinheiro. Não podia falar que tinha ata, mas eu fiquei sabendo que tinha essa ata. Uma ata que registra o ilícito penal. E isso não pode ficar debaixo do tapete. Não pode. Falando-se em Ernesto criança, eu queria que todos nós prestássemos atenção agora o que o vereador Édio Lopes fez quando criança. Vamos lá. Comenta para mim um pouquinho da sua infância. Olha, Rita, minha infância, eu vou dizer para você, saudade muito grande. Minha infância para mim foi muito boa. Eu sempre eu nasci em fazenda. Morei em sítio. Hoje, onde que é o Santa Clara hoje, eu morei ali 17 anos, que era um sítio, tinha uma represa, tinha um criador de rã e tinha fruta de tudo quanto é tipo. Então minha infância foi muito boa nesse sentido. Nunca tivemos luxo, mas nunca passamos necessidade, nunca passamos fome. Foi uma infância muito gostosa. A convivência com os amigos de infância foi muito bom, onde você tinha as brincadeiras anteriormente, que era mula sem cabeça, soldado ladrão, era o futebol como até hoje é. Então era muito boa a infância para mim, eu tenho saudade, muita saudade da minha infância. Mas a minha infância eu posso dizer para você que foi muito tranquila. A infância, e detalhe, eu acho que o principal para uma infância ser saudável nesse sentido é a família, o pai e a mãe. Meus pais hoje estão vivos, meu pai com 70 anos, a minha mãe com 67, e a base de tudo, quando você tem uma família bem informada, mesmo instruída, você consegue transmitir para os filhos, para as crianças. É isso que a gente precisa resgatar com a sociedade, onde os pais realmente têm o controle dos filhos, que conseguem dialogar, que conseguem conversar. O meu pai, apesar de ser um negro analfabeto, sempre passou para mim o que é um cidadão, o que é um cidadão. Isso meu pai transferiu para mim com muita tranquilidade, não só para mim, para meus irmãos, para todos que estavam ligados, sobrinhos, primos, foi muito bom nesse sentido. Aí o nobre vereador falando sobre a infância, e muito bom lembrar da infância, lembrar do que foi feito e principalmente delinear a diferença de ontem e de hoje, né? Hoje a criançada tem que ter um cuidado enorme quando sai aí para a rua. É muito sério, é muito sério. Por quê? Porque falta segurança. No tempo de criança, Ernesto, pelo menos segurança você tinha, né? Tinha, sem dúvida. Eu vou só pedir 1 minuto para você, para colocar os nossos comunicadores com o apoio cultural, e a gente volta para falar de um laureado artista, um artista de Araraquara, internacional, e que, pelo que a gente está vendo, merece um pouco mais de respeito. Até já.